Fala galera, meu nome é Christian William e hoje, cara, você vai aprender como consumir uma API usando o Angular. Nesse exemplo aqui a gente vai usar o próprio client do Angular, tá? Então para você que está começando no Angular é essencial que saiba como consumir uma API, como adicionar alguma coisa, como fazer um post, como fazer o get, enfim. A gente vai aprender tudo aqui, então sem enrolação, bora lá pro vídeo então. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu queria apresentar é como que tá o ambiente, tá bom? A única coisa que eu fiz aqui, ó, para começar, a gente vai estar utilizando o JSON Server, tá? Porque a ideia hoje do tutorial não é estar mostrando como que você constrói uma API, não é nada disso. O foco é inteiramente no front-end. Então, pensando nisso, achei que seria uma boa vantagem a gente já estar utilizando o JSON Server. Ele é muito simples de como utilizar. Tô deixando o comando aqui, tá, no vídeo, para você poder instalar ele localmente na sua máquina aí, para você poder seguir o tutorial de boa. Explicando assim em miúdos como que ele funciona, eu criei aqui um arquivo, né? Um arquivo JSON, db.json, tá joia? E aqui esse arquivo, ele é um JSON gigantão, então ele tem a chave aqui. E cada array desse arquivo, né, ele tem um nome, um atributo, e esse nome vai ser uma rota. Então, por exemplo, se eu dar um post na rota carros, ele vai adicionar mais um item dentro desse array de carro. Se eu dar um put, ele vai atualizar alguma coisa dentro desse array de carro. Se eu dar um get, vai vir todo mundo. Se eu passar um ID, vai vir só aquele ID. Então ele é assim, é muito simples de trabalhar com ele, beleza? Vamos lá. Para começar tudo, então, vocês podem ver aqui que eu estou na pasta Angular HTTP fake API, beleza? Eu vou dar um JSON server watch. Esse arquivo db.json, ele está nessa mesma pasta fake API. Então, db.json, beleza? Quando eu faço isso, olha lá, ó, ele está rodando em localhost 3000. Joia! Isso aqui, então, a nossa API já, de certa forma, já está de pé, né? Aspas API. Beleza? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar aqui um novo terminal, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Estou inicializando um novo terminal e eu vou criar uma aplicação Angular. Então eu estou na pasta Angular HTTP, perfeito, tá? Eu vou dar um ng new API request. Vai ser o nome do nosso projeto, tá bom? Enquanto ele vai gerando aqui, você pode passar aí, dar um dedo no like aí para ajudar bastante o canal, comentar aí e compartilhar o link. Se inscreve no canal também para dar aquela força, tá joia? E enfim, na hora que terminar aqui eu já vou estar indo no tutorial aí, a gente não precisa ficar esperando todo esse processo aqui de download, tá joia? Tá aí, foi. Então daqui, gente, ó, a gente já tem aqui o projeto do Angular API Request criado. Esse arquivo db.json, tá? Eu vou estar disponibilizando ele aí no mesmo repositório. Então, na descrição do vídeo aqui vai ter o repositório do projeto, né, da aula. Você pode estar acessando aí e executando aí da sua máquina aí para entender tudo que a gente fez, tá bom? Para poder seguir o tutorial legalzinho também. Bora abrir esse projeto então. Então, tá na mesma pasta, né? Então eu tenho Angular HTTP. Eu vou para dentro da pasta API Request. Para rodar isso, então, npm start para ele começar aí. Ó, legal. ngserve, ele já está rodando, tá? Ele vai abrir aquela primeira página lá. Yes, um yes aqui só para seguir. Beleza. Ele buildou, então aqui nessa porta aqui, ó, vou estar abrindo ela aqui. 4200 tá toda a aplicação do Angular aí do zero, tá joia? A gente não vai mexer com nada disso, tá bom? Então assim, a gente vai fazer aquela limpada básica no projeto. Então eu vou vir aqui em Angular, src, app. E aqui dentro, ó, eu tenho app routing, app.component. HTML, a gente não vai mexer com nada disso aqui, eu vou deletar tudo. Vou salvar. Gente, vamos lá. Então, se olhar aqui agora, ele tem que estar vazio. Beleza, ó, tá tudo em branco, ele carregou, é isso mesmo, tá? Então assim, para não perder muito tempo, tá ligado? O que eu vou fazer, cara? Eu já preparei um arquivo de estilo aqui, para não ficar aquele tutorial horroroso também, né, mano? Então eu vou tá pegando aí o arquivo. E outra coisa, quem que precisar disso aí pode ir direto no repositório lá que vai estar público. Só dá um Ctrl+C, um Ctrl+V lá também, porque o intuito dessa aula aqui não é ensinar CSS, não é ensinar estilização. Então aqui é o arquivo de estilo, tá bom? Tô
colando aqui. Tem algumas coisas aqui, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas, por exemplo, esse host aqui, ele representa que é o componente, então você não precisa criar uma div py aqui para todo mundo, meter uma classe nessa div e referenciar tudo nessa div. Não, você usa um host, o host já significa que é o componente em si, tá bom? Então agora a gente começa aí o nosso tutorial, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou fazer um negócio bem simples, eu vou criar um botão aqui para simular uma requisição, tá joia? Então vamos lá, eu vou colocar aqui primeiro um H3, que vai ser o título, tá ok? Vou colocar carros aqui, vou pôr um íconezinho bonitinho aqui. Esse carrinho, vou salvar. Como já está estilizada a página, se você entrar aqui agora no Google Chrome, então aqui está o título carros aqui, tá? Ele está com zoom de 500 vezes aqui para ficar melhor da gente ver. E o que a gente vai fazer então? Primeira coisa, eu vou declarar um botãozinho aqui. Esse botão vai ser só para a gente conhecer mais ou menos como que funciona o JSON Server. Então, ele vai chamar obter todos. Então aqui eu vou obter todos os carros. Eu vou fazer um get no endpoint carros do meu JSON Server e ele vai estar buscando tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá. Salvei aqui. Salvando o botão, ele aparece aqui. Tá aí, ó. Obter todos. Tá beleza? A gente já tem a primeira ação aqui. E o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou para o arquivo ts. Primeira coisa. Uma boa prática no Angular é que tudo que você for fazer e não for referente ao design, ao comportamento de um componente, é interessante você separar isso em uma service. Então vai ser exatamente o que a gente vai fazer, beleza? Eu vou estar abrindo aqui o terminal, então. Eu vou abrir até um outro terminal aqui para fazer isso, tá beleza? Aqui a gente está dentro de Angular HTTP. Eu vou fazer um CD para API Request, beleza? E aqui dentro, para ficar bem simples mesmo, eu vou gerar uma service. Então, nggs generate service e eu vou colocar o nome de carro. Beleza? Quando eu dou enter, porque carro, porque meu endpoint é carro. Você dá o nome que você tiver aí, que você achar melhor, tá bom? Não é um problema isso não. Criado. Então aqui, se a gente olhar, ele tem que ter criado uma service pra gente. App, e aqui dentro eu tenho o carroservice.ts e o spec. O spec são arquivos de teste, beleza? Mas vamos lá, a gente só vai trabalhar dentro desse aqui. Como o nome é carro service, a forma mais simples de utilizar uma service no Angular é injetando ela através de injeção. O simples você vai vir aqui no próprio construtor, vamos declarar um construtor que vai ter um private carro service, que vai ser do tipo carro service. Beleza. Ele está dando um erro aqui porque ele não está reconhecendo o que é isso aqui. Já importou aqui para mim, tá aqui, ó, carro service. Beleza? Legal, né? Então toda a lógica vai ser aqui dentro. Dentro do meu componente, eu vou fazer que quando ele clicar no botão, deixa eu ir aqui no arquivo HTML, quando ele clicar no botão obter todos, eu vou estar requisitando todos os carros que estão na minha API, beleza? Então voltando aqui, eu vou vir aqui, obter todos os carros, tranquilo. Não vou passar parâmetro. Joia. E aqui agora, dentro desse carro service, a gente vai criar lá dentro um obter todos os carros. Então, obter todos. Eu não estou colocando o tipo porque o Angular, pelo TypeScript, ele já vai entender qual que é o tipo quando a gente for retornar, beleza? Agora vamos lá. Cara, toda vez que você for fazer um request, pelo menos um get, ele tem que ter uma resposta. E no Angular é interessante que você crie interfaces para ajudar o IDE e até o programador que for utilizar esse código a entender o que está faltando desse cara. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma interface, tá bom? Eu vou colocar tudo dentro da pasta de app aqui, tá? Isso aqui não é nenhum exemplo de como que você deve organizar, tanto que eu não estou nem ligando muito para isso. Mas vai ser. Vou colocar o nome de carros, porque o i é de interface e carros é todo o objeto do tipo carros, ele vai estar aqui dentro, beleza? Tranquilo. Ele está abrindo. Export interface e carros. E o que tem que ter dentro de carros? Vamos lá. Se a gente ir lá dentro do db.json,
que vai ser teoricamente o que a nossa API vai retornar, eu tenho o ID, que é um número, a marca do carro e o nome. Então eu vou ter isso aqui dentro da minha API de carro, dentro da minha interface de carro. Joia? Então vamos lá. Eu vou ter o ID, que vai ser um number, a marca vai ser uma string e o nome do carro, né? Ele vai ser também uma string. Então aqui a gente já tem o iCarros, beleza? Vou colocar iCarro. Tá errado, tem que ser sempre no singular, tá, gente? Beleza, então a gente já tem a interface. Agora que vem o processo de fazer um request de uma API. Muito simples também, por injeção de dependência. Você vai declarar aqui o HTTP client, que vai ser um HTTP client, beleza? Você pode ver que ele não encontrou aqui o HTTP client, mas você pode vir aqui e adicionar ele de forma manual. Import dentro das chaves HTTP client from Angular /common HTTP. Isso aqui já é o suficiente para você importar o HTTP client. Gente, muita gente às vezes costumam dentro de um projeto Angular tá utilizando outros clients como o Axios, por exemplo, o que não faz o menor sentido na minha opinião. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Axios ele é uma biblioteca, né, que você instala por fora do projeto, então ele é um pacote NPM. E o Axios ele foi feito baseado no cliente do Angular. Então, assim, não tem a menor necessidade de instalar uma outra biblioteca para fazer alguma coisa que já está pronto, já é? Então, vamos lá. Eu vou dar um return aqui, porque eu não tenho muito o que fazer. HTTP client, ponto. E eu vou dar o get, tá joia? Quando eu dou o get, o primeiro parâmetro é o URL. Na onde que eu vou bater, tá joia? Então, aí que tá o negócio. Não é interessante você colocar o URL aqui dentro da sua service. Até é errado, para falar a verdade. Você está expondo ela e várias vezes no seu código, você concorda comigo que você vai precisar de qual que é o URL da sua API? Tá, mas qual que é o URL da minha API? Nesse caso aqui, como eu estou utilizando o JSON Server, quando eu rodo o JSON Server, ele está dizendo que, olha lá, ó, localhost 2.3000, /carros é um endpoint, ele está localizando como um resources aqui, né? Um recurso. Então, bora lá mapear isso aqui dentro dos nossos environments. Eu tenho o environment.prod e o environment que não é o .prod. A diferença é o seguinte, gente. O Angular, na hora que você for dar um build do projeto para prod, ele vai trocar esse arquivo por esse aqui. Então, é muito importante que os dois tenham a mesma coisa. 2.3000 / alguma coisa, tá? Então, aqui é o meu API path. Legal. Agora aqui, ó, então o que eu vou chamar no get? Eu vou colocar aqui um template string. Ele vai começar então com o meu API path. Tá? Ele está pedindo para importar aqui já. Quando eu importo, ele está vindo lá de environments, beleza? É exatamente o que a gente precisa. E qual que é o nosso endpoint? É carro, não é? Então, carro. Legal, vamos garantir que o nosso endpoint é carro, que a nossa rota é carro. A gente vai olhar aqui no JSON Server. Carros, tá no plural. Então, beleza. Carros. Então, quando eu dou um get em carros, o JSON Server já vai me trazer todos os carros que eu tenho cadastrado no meu sistema, tá bom? A questão é, o get, do jeito que eu estou aqui, o que o obter todos está sendo? Ele está retornando um observable de object. O que é isso, cara? O get do Angular, ele automaticamente retorna um observable. Mas assim, eu entendo que muitas vezes a gente, quando está começando no Angular, não está preparado para lidar com um observable. É um padrão diferente, é um recurso até mais poderoso que uma promise. Mas aqui a gente vai estar utilizando promise, porque eu não quero entrar no mérito de observable e explicar o que é e todo esse conceito. Isso vai ser feito num vídeo separado, beleza? Então, para transformar em promise, você vai vir aqui e vai dar um toPromise na frente. Easy. Só que nem tudo está pronto ainda. Olha que o obter todos agora, ele virou uma promise de object. Esse object não te ajuda em absolutamente nada quando você for utilizar esse método obter todos. Então você vai ficar perdido em quais são as propriedades, o que vai vir. E aí que a gente vai inserir mais o poder do TypeScript, beleza? Eu vou esconder aqui o terminal por enquanto. Lembra aquela interface que a gente criou que chama iCarros? Se eu vir aqui, ó, e passar a interface aqui, ó, iCarro,
Beleza? Agora ele vai estar dizendo que eu estou retornando uma promise de iCarro. Só que a questão é, o get, ele não retorna somente um item. Ele retorna vários itens. Então ele vai me retornar um array desse cara aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na frente do iCarro e coloco que ele vai ser um array de iCarro, beleza? Então agora a gente só precisa chamar esse método obter todos aqui. A gente já vai estar fazendo um request. Tá, mas só isso já funciona? Não, cara. Você precisa configurar qual que é o seu HTTP client lá no módulo principal do Angular. Então a gente vai lá no app module agora, tá bom? app.module e aqui a gente vai adicionar o HTTP client dentro desse imports. HTTP client module, beleza? Então esse HTTP client module, ele vem daqui Angular common HTTP. Importando ele aqui, pronto, o Angular já está podendo fazer requisições HTTP com o próprio HTTP client dele. Então, para testar isso, a gente vai vir aqui no nosso arquivo TS e vai chamar essa service, beleza? Então, olha só, eu vou vir aqui dar um this, por quê? Porque esse cara é um private, então você acessa ele através do this.carroservice. Eu quero obter todos, beleza? Vou vir aqui, não tem parâmetro nenhum que eu tenho que passar. Then, se a função der certo, aí eu vou ter os meus carros aqui. No momento, como é só para mostrar isso aqui, eu vou só dar um console log aqui para estar mostrando para vocês que deu certo de fazer a requisição, beleza? Então, console log de carros. E caso der problema, eu vou fazer um error. Console log, console error de error, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai chamar essa função aqui no componente, tá? Quando clicar lá no botão. Então eu vou vir aqui dentro desse cara. Vou chamar o clique, que vai ser a função obter todos os carros. Beleza? Eu vou salvar aqui agora para ele carregar tudo de novo. Tá lá. Carregou. Opa. Aí, beleza. Carregou. Carregando, eu estou abrindo aqui agora a esquerda aqui para a gente poder ver o console. Isso aqui já é normal dele mesmo. Eu vou dar um zoom. Beleza. Legal. Então, quando eu clicar em obter todos, ele vai ter que ir lá na minha API e trazer todos os carros do meu db.json. Vou clicar em obter todos. Ah lá, ó. Olha o que ele trouxe. O ID 3, marca Fiat, nome Uno. Eu tenho o Audi RX7 aqui, que é o ID 4. A Lambo, que é um Aventador, beleza? Isso aqui tudo, gente, ele está buscando da minha API, que nesse caso aqui é uma API fake, mas podia ser uma API verdadeira. Você podia estar fazendo um get da rota carros, que foi o que a gente fez aqui, beleza? Então, só para a gente conferir, vamos lá no nosso db.json. Olha lá, ó, Fiat Uno. Eu tenho 4 itens aqui. E se eu quiser adicionar mais um item aqui? Eu vou adicionar mais um item manualmente, tá bom? Então, eu tenho a Lamborghini Urus, eu vou pôr a Lamborghini Huracan, por exemplo. E esse ID dela vai ser o 7. Estou inserindo manualmente, tá bom? Inseri isso aqui e vou tentar fazer um get de novo. Você vai ver que agora ele vai ter que vir com 5 itens. Olha lá, ó, ele veio com 5 itens e o nome do último item é a Lamborghini Huracan. Então, ele funcionou o get numa rota minha. Olha que interessante. Vou dar um Ctrl J aqui. E você pode olhar aqui que ele tem um log aqui, né, de tudo que está acontecendo. Então, olha lá, ó, foi dado um get em carros 200 e ele retornou rapidinho aqui. Bacana? Então isso aqui é um get, cara. O get ele é utilizado para fazer consultas. Então o get não deve modificar nada do lado do servidor. Agora eu vou fazer um get by ID, que seria o quê? Eu vou passar um ID e eu passando esse ID, a minha rota vai retornar somente um item dentro, né, de todos os carros cadastrados aqui na minha API, beleza? Então vamos lá então. A gente volta lá para a nossa service. E eu vou criar aqui agora um obter por ID. E o ID não é um número, então o ID é um number e ele tem que passar, beleza? Então vamos lá. A gente vai, mesma coisa, vai fazer o return this http client.get. Agora o get, vocês concordam que quando eu faço um by ID, eu só vou retornar um item? Eu não vou retornar uma coleção de itens, um array de itens? Então você só vai passar o iCarro. O iCarro. E agora aqui a mesma coisa, ó, pegar o API path /carros, que é o nosso endpoint, tá joia?
Só que agora, ao invés de ser só carro, você vai passar a barra o ID. Então vamos lá, o ID vai vir aqui dentro, ponto to promise, ponto e vírgula, beleza? E agora aqui no nosso app.component eu vou criar um outro cara aqui, que vai ser o button. Vai ser um button que ele vai se chamar obter somente um, beleza? Agora aqui dentro do nosso arquivo TS, que é onde fica a lógica do componente, a gente vai criar um obter por ID. Obter somente um. Beleza? E agora a gente vai chamar o método que a gente criou na nossa service. Carro service.obter por ID. Tá, o que eu quero obter? Vou colocar o número 4 aqui, que deve ter um ID lá, 4, tá bom? Mesma coisa, eu só vou printar os itens no nosso console. Então, cat error console error. Beleza? E agora eu tenho que chamar esse obter somente um lá na hora de clicar no nosso botão. Então, obter somente um. Vou dar um clique. Obter, ter somente um. Legal? Faltou parênteses. Beleza? Então, quando eu clicar nesse cara aqui agora, ele vai me retornar o ID 4. Quem que é o ID 4? É o Audi RX-7. Então, vamos testar para ver se funcionou esse obter somente um. Muito simples também. Você pode ver que a gente não precisa instalar nenhuma outra ferramenta, nenhum pacote NPM. Eu só instalei o Angular e já estou utilizando o request de API. Então, cliquei aqui no obter somente um. Olha lá, ó. Ele voltou para mim a marca, o nome e o ID. Certinho. Voltou um item só, não voltou um array. Até por isso que eu pedi para que quando você criasse aqui a service, você não criasse como um array igual ao anterior. Você vai criar um item só. Porque esse by_id ele é sempre um item só, tá bom? Aqui, se fosse uma API que você tivesse criado, aí depende do jeito que você criou o get_by_id dela, ou enfim, se você não precisou criar e tal. Mas esse jeito aqui é o jeito que o próprio JSON Server funciona. E funciona muito bem. Para aulas, assim, eu gosto bastante de utilizar ele. E por que eu peço para colocar o iCarro aqui? Imagina que você precisa fazer alguma coisa agora com o carro que veio do seu back-end, beleza? Então a gente vai vir aqui nele aqui agora, por exemplo. Ó, aqui ele está com carros, mas é carro, né? Porque é somente um. Se eu dar um ponto aqui, olha só, o próprio IDE já me ajuda. ID, marca, nome. Se eu quiser printar só a marca, eu salvo aqui. E como que ele sabe que dentro desse carro eu tenho essas três propriedades? Porque a gente usou aqui a interface iCarro. E dentro da interface iCarro eu disse para ele que ele tem essas três propriedades. É por isso que ele entende dessa forma, beleza? Então tá aqui, ele salvou. Agora ele vai trazer somente um item, né? Então ele está trazendo só a marca Audi, beleza? Então significa que funcionou aqui então. Deixa eu voltar aqui. Olha lá, carro.marca, eu vou desfazer isso aqui, vai ficar só o carro, beleza? Tá. Agora vamos supor que eu preciso inserir um novo carro, tá? Como que eu insiro? Para inserir, a gente costuma utilizar o verbo post para fazer isso. É o mais sensato. É uma, como é que eu posso dizer? É uma convenção, não é uma obrigação. Só que nas maiorias das APIs, ou se Deus quiser todas que você pegar, você vai ver que o post é usado para criar alguma coisa do lado do servidor, beleza? Então vamos lá. Adicionar carro. Qual carro que eu preciso adicionar? Vamos fazer o seguinte, vamos criar a service aqui antes. Então eu vou entrar na minha service e vou colocar para adicionar. O que eu vou adicionar aqui então? Para adicionar, vocês concordam que quando eu estou adicionando eu não tenho um ID, porque o ID ele teoricamente é auto-incremento? Se eu olho aqui no db.json, você vai ver que o ID, cada hora ele cresce 1, 4, 5, 6. Então para adicionar eu não sei qual que é o próximo ID. Então, como eu não sei qual que é o próximo ID, eu vou dizer aqui que o ID ele não é obrigatório. Porque eu estou a fim de usar essa mesma interface aqui para não ficar complicando tanto o assunto assim, porque o nosso foco hoje não é a interface. Então, eu estou dizendo que aqui o ID não é obrigatório ser passado, beleza? Então, eu estou criando o método adicionar aqui, e no adicionar, eu vou dizer aqui que eu tenho um carro, e que para adicionar você tem que mandar um objeto do tipo iCarro, beleza? Eu vou dar mesma coisa.
return this http client. Para adicionar a gente não usa o post, então eu vou dar um post. Legal? Primeira coisa, URL. Qual que vai ser o URL? Vai ser carros. Eu vou bater em carros, a mesma coisa que aqui em cima. Beleza? E eu dou uma vírgula e eu vou mandar no body da requisição qual que é o objeto. Então, olha só. Estou mandando o carro aqui no body da requisição, .toPromise. O que esse post vai me retornar? Ele vai me retornar o carro cadastrado. É assim que o JSON Server funciona. Se você for fazer uma API, você, obrigatoriamente, para isso aqui funcionar, você teria que retornar o seu objeto depois de cadastrado, tá joia? Como eu estou simulando aqui com o JSON Server, ele funciona dessa forma, então eu vou dizer que isso aqui, depois de cadastrado, ele retorna um carro. Então, como eu estou dando um return aqui, no adicionar, você vai ver que ele retorna uma promise de carro. Agora é só chamar esse botão adicionar. Vamos lá. Aqui dentro do nosso componente, appComponent.ts, eu vou chamar essa service. Primeiro, eu tenho que criar um carro. Como que eu crio um carro? Dou um const, vou dar o nome de carro. Ele é de que tipo? E carro, tá? Ele não está reconhecendo, vou dar um enter. Ele já importou. Que ele vai receber isso aqui então. Ele está dando erro, por quê? Porque algumas coisas não estão sendo utilizadas. Então vamos lá. Ctrl espaço, e ele está dizendo, ó, você tem que pôr um ID, uma marca e um nome. O nome, eu vou colocar aqui um Civic, beleza? E a marca é Honda. Joia? Tá, agora ele já parou de chorar aqui. Tá tudo bem? Eu tenho um objeto do tipo carro criado. E agora quando eu vou chamar minha service, this.carroservice.adicionar. Quando eu abro parênteses, ele está me obrigando a passar alguma coisa do tipo iCarro, que é a nossa interface. Então esse carro aqui vai funcionar. Beleza? E eu vou dar o den aqui. E agora aqui eu tenho o carro adicionado. Então console.log. Adicionado, tá legal? E um cat para error, console.error, caso dê algum erro, beleza? Então, ponto de vírgula. Agora que isso aqui já foi chamado, eu só preciso chamar esse método adicionar carro. Então, eu vou vir aqui, lá no nosso botão, e vou criar um botão novo. Beleza? Vai ser um botão, clique, adicionar carro, tá aí. O nome vai ser adicionar. Perfeito. Ele está carregando aqui agora, a gente vai conferir aqui no nosso aqui. Gerar um novo botãozinho. Tá funcionando. Beleza. Quando eu clicar em adicionar, ele vai adicionar um novo item no meu banco de dados. Então ele vai bater na rota carros, que foi o que a gente fez aqui dentro da service. Então deixa eu abrir a service. Olha lá, ó. Ele vai bater na rota carros, tá joia? Ele vai dar um post, vai retornar um iCarro, que é a nossa interface, e vai mandar um objeto também do tipo iCarro, só que sem o ID dele, beleza? Então é isso que eu estou fazendo, estou dando um post dentro dessa rota. Vamos lá? Vamos testar? Eu clico em adicionar. Adicionado. Joia? Esqueci de printar aqui o carro, mas a gente pode olhar aqui no db.json. Olha aqui, ó, tem um Civic aqui, Honda ID 8, que foi o que eu fiz. Ah, olha que interessante. Agora, eu posso vir aqui na rota getById e como ele inseriu o 8, eu vou falar para ele obter o ID 8 para mim, por exemplo. Então, quando eu fazer esse select, automaticamente ele vai me voltar já o objeto do Honda Civic, que foi o carro que eu inseri. Então, obter somente um. Olha lá, ó, nome, Civic, marca, Honda. E o ID dele é 8. Perfeito, perfeito. Acabei de cadastrar um item novo aqui, então. Ah, mas vamos supor que eu quero atualizar esse cara. Tá. Para atualizar, a gente tem a convenção de utilizar o put. Então, vamos aprender como fazer um put aqui agora, usando o client do Angular. Muito simples também, muito fácil. Vamos abrir a nossa service. E vou criar um método de atualizar, beleza? Eu tenho um carro. E carro. Por quê? Porque para atualizar, eu preciso mandar um objeto do tipo carro, tá bom? Então, return
this.http client. Para atualizar, a gente sempre usa o verbo put, tá bom? Ele vai retornar o carro atualizado. Beleza? E na onde que ele vai bater? Vou pegar aqui a rota, carros, mesma coisa aqui de cima, tá bom? Só que, ao invés, eu tenho que falar para ele qual que é o ID que eu estou atualizando. Então, qual que vai ser o ID que eu estou atualizando? Eu vou passar ele diretamente na rota. É carro.id. É o ID que eu estou mandando aqui, beleza? Então, eu tenho um carro aqui e eu vou dar um ponto to promise. Perfeito? Legal, né? Agora, a mesma coisa, ó, lá no nosso arquivo TS, eu vou criar um método para atualizar. Então, atualizar. Para atualizar, eu vou fazer a mesma coisa que aqui em cima. Então, eu vou declarar um carro. Só que aqui eu vou passar qual que é o ID dele, que é o ID do carro que eu vou atualizar. Então, por exemplo, eu quero atualizar o Honda Civic. This.carroservice.atualizar. Para atualizar, eu tenho que mandar um carro, beleza? E aqui eu resolvo o que eu vou fazer com ele. Então, o carro, depois de atualizado, eu vou dar um console.log. Vou colocar a cor azul. Atualizado. E vou printar o carro aqui também para a gente ver o que foi atualizado. Vou dar um cat também para caso de erro. Então, console.error. Error. Beleza? Tá lá. Então, agora a criança aqui vai atualizar. Vamos testar para ver? Mentira, não vai atualizar, né? Porque eu não estou chamando esse método em lugar nenhum, velho. Como é que vai atualizar? Então, bora lá chamar esse método aqui, ó. Tenho adicionar carro. Eu vou atualizar. Beleza? Atualizar. Excelente. Tá, só tem um porém, gente. Para atualizar, a gente tem que atualizar para outra coisa. Eu estou atualizando o Honda Civic para o mesmo Honda Civic. Então, eu vou mudar o nome, vou pôr Corolla e vou mudar a marca para Toyota. Beleza? Vou salvar. Então, depois, agora a gente está olhando aqui, ó, o Civic Honda ele é o ID 8. Então, eu vou estar mandando o ID 8 e vou estar trocando esse cara aqui para Corolla. Você vai ver que ele já vai estar funcionando, beleza? Aqui ele já vai estar carregando aqui o nosso atualizar. Vou fechar aqui, vou clicar em atualizar. E olha só, ele atualizou e me devolveu aqui, ó, ID 8, marca Toyota. O nome do carro é o Corolla. Então, se eu olhar aqui no meu arquivo de JSON, você vê que ele já atualizou aqui. E agora a gente vai fazer o processo que é o delete, né? Que seria o último dos processos aí. Então, carro service, mesma coisa. Toda regra de negócio a gente sempre mantém ele dentro da service, beleza? Então, vamos lá. A gente tem o delete. Para deletar, a gente só precisa do ID, a gente não precisa de nenhuma outra informação, né? A gente precisa de algum dado que seja único. Então, eu vou pôr o carro ID aqui, que vai ser do tipo number, e dar um return this http client.delete. Quando eu deleto, ele não vai vir um carro que foi deletado, eu imagino. Então eu vou dar o delete aqui. Eu não vou passar o iCarro, porque, enfim, não há necessidade de retornar o dado que ele removeu. Vamos lá, bate na rota carros. Eu vou pegar o ID. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui em cima, então para adiantar eu vou só copiar. Em vez de ser carro.id, vai ser só o ID. É carro ID. Eu coloquei o nome, então, esse cara aqui. E to promise, para ele não retornar um observable, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um delete. Eu vou tentar deletar o 8 mesmo, que foi esse carro que eu adicionei, tá bom? Agora aqui, ó, eu tô dentro do componente.ts, então mesma coisa. Remover. E aqui a gente vai abrir uma função, mesma coisa. This.carroservice. Eu vou dar o delete, tá joia? Qual que é o carro ID? Eu vou deletar o 8. Pô, tudo hardcoded aqui, porque a ideia aqui é mostrar como que interage com a API, beleza? Então, esse aqui é a resposta, que pode ser qualquer coisa, que eu não citei nada lá. Então, has. E um cat. Que se der um erro,
ele tem que ser tratado no console error. Beleza? Ele tá chorando aqui, vou deixar um ponto de vírgula aqui, beleza? E aqui também, se ele apagou, removido. E volta o res aqui, beleza? Agora eu tenho que chamar esse remover em algum lugar. Então eu estou mandando o id 8, ele está entrando nesse método aqui, que é o delete, com o id 8, e ele está mandando um delete nessa rota carros aqui, passando o id 8 aqui para a rota, beleza? Então vamos lá agora no nosso componente HTML e criar agora a função de deletar. Então eu vou colocar o nome de remover aqui também, para não ficar errado, beleza? E agora a gente pode testar. Então, remover, quando eu entro aqui, ele está chamando essa função remover, que está mandando um id 8 para minha rota carros. Então, quando eu entro dentro do delete aqui, ele está mandando um id 8 e eu estou dando um delete na minha rota carros aqui com o HTTP client do Angular, beleza? Então, vamos testar para finalizar. Está carregando. Olha lá, o botão remover está aqui. Vou limpar tudo isso aqui. Vou dar um remover e tá lá, ó. Item foi removido, ele não retorna nada, como eu disse, é um void, né? Então, assim, se quiser até deixar melhor, vamos lá. No delete aqui, ó, eu vou falar que ele é um void, beleza? Opa! E eu dei o remover aqui aquela hora, né? Então, enfim, ó. Olha lá, ó. Agora ele deu um erro 404 porque o carro 8 já estava sendo removido, então é por isso que eu dei o console.error lá também, para ele printar o erro aqui quando acontecer, beleza? Então, se a gente olhar aqui agora dentro do nosso db.json, a gente vai notar que não tem mais o id 8. Vamos supor agora que eu vou deletar o 7, por exemplo, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu app.component e vou mandar o id 7 para minha rota. Mandando. Beleza, ele carregou aqui. Tô limpando tudo. Vou dar o remover aqui. Agora ele vai remover o 8. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o JSON, tá? Ele vai deletar agora a Huracan, a Lamborghini, o id 7. Beleza? Então vamos lá testar. Remover. Cliquei 2 vezes. Que beleza. A segunda ele removeu e a primeira ele não printou nada. A primeira ele printou aqui, ó. Removido. Tá certinho. Então vou clicar 2 vezes. Você pode ver que ele sumiu aqui. Então é isso que é o que você precisa saber de como fazer um request usando o Angular. Lógico que tem alguns recursos mais avançados ainda, mas eu não acho válido já entrar tão avançado assim nesse vídeo, porque a ideia desse vídeo é para você mesmo que está pegando o Angular e não sabe como fazer isso. Aqui eu mostro que não tem a necessidade de adicionar uma biblioteca de terceiro, tá? Se você precisa de recursos mais poderosos, como por exemplo implementar um interceptor, o Angular também consegue fazer isso com o cliente nativo dele. Eu vou estar fazendo um vídeo futuramente aí sobre como utilizar o interceptor, né? Porque a gente costuma utilizar ele muito para tokens, né? Para autenticações e tudo mais. Essa foi a ideia do vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Deixa o like se tu curtiu aí. Compartilha, deixa um comentário, deixa uma avaliação, feedback. Tudo é bem-vindo e vamos que vamos. Valeu, Brod. Muito obrigado. Tamo junto e até mais.